A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Igor. Eu sou o João Guilherme. Meu nome é Lucas Freza. E bem-vindos à aula de número 12, uma história sobre dinheiro. E antes de começar a aula, é claro, a gente tem que comentar, curtir e compartilhar o vídeo para o YouTube entender que isso daqui é uma coisa relevante que vai mudar a vida das pessoas. Porque, de fato, é isso. E a gente não pode esquecer de orar. Vamos orar então? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que agora o Senhor venha abrir o coração de cada adolescente, Senhor. Meu Pai, que eles venham ter o coração totalmente aberto ao Senhor, uma mente sensível à voz do Espírito Santo, que eles não venham negligenciar o Senhor, que eles não venham ter um coração avarento, mas que venham ter um coração totalmente grato a Ti, meu Pai, que eles te louvem com tudo na vida deles e que tudo na vida deles seja para a Tua glória, meu Pai. Peço que agora eles venham captar e entender tudo que o Senhor tem para passar para eles e que eles venham ser grandes exemplos nessa geração de tanto de contribuição, como de louvor, como de adoração, em tudo que eles forem fazer. Em nome de Jesus, amém. 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 A paz do Senhor, adolescentes, eu me chamo Rian Brian e hoje estou aqui para fazer a leitura bíblica de hoje, que se encontra em Lucas 12, do 13 ao 21. Lemos. E disse-lhe um da multidão, Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. E foi isso, bora voltar para a aula, adolescentes. Tchau! A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos.
Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas então, adolescente, vocês viram aí o videozinho sobre a parábola da aula de hoje, mas faltou um detalhe nesse vídeo que é o cenário da parábola. Jesus já estava ensinando a multidão e chega um homem e reclama com Jesus. Reclama de uma situação que seu pai havia morrido e seu irmão mais velho estava disputando a ele uma questão de herança. Só que, para a tristeza dele, Jesus não resolveu aquilo diretamente. Na verdade, ele virou para a multidão toda e começou a ensinar sobre avareza. Mas então, João Guilherme, o que é avareza? A avareza é uma característica de quem tem um apego demasiado e sórdido ao dinheiro. Ou seja, a pessoa tem como obter riquezas e construir riquezas a maior prioridade na vida dela. A avareza é um pecado que Deus abomina. A avareza é praticamente a mesma coisa que a idolatria. Porque de alguma maneira a pessoa tira Deus do centro do coração dela e coloca o dinheiro. Ou seja, a partir desse momento, a vida da pessoa gira em torno de obter lucro. E nós sabemos que nós não vamos levar nada nessa terra. Então a avareza, além de ser insensatez, é idolatria e é tirar Deus do centro do nosso coração e colocar outras coisas. Uma pessoa avarenta tem como plano da vida dela, como meta da vida dela e único objetivo, acumular riquezas, tirando Deus de lado, esquecendo do reino de Deus e querendo viver um paraíso aqui na terra com suas riquezas. Não é, Igor? E na verdade, para uma pessoa ser avarenta, ela não precisa ser rica. Ela pode ser uma pessoa pobre e avarenta. No coração dela, o dinheiro tem uma proporção muito grande. A diferença é que o rico tem o dinheiro e o pobre não tem. Mas no coração dele, o dinheiro tem ele. Isso que é a questão da avareza, quando o dinheiro tem a pessoa. E o diabo, ele não precisa fazer com que você seja rico. Ele só precisa fazer com que Deus saia do centro do seu coração e que você viva para aquilo. E a Bíblia fala que quem serve o dinheiro serve a Mamon, ou seja, o diabo. E é uma coisa tão infundável que é você tirar totalmente a confiança em Deus, porque a partir do momento que eu coloco o dinheiro no meu coração, só o dinheiro, a necessidade de ganhar dinheiro, também incredulidade. Porque, querendo ou não, eu tiro a onipotência e a onisciência de Deus sobre a minha vida, não acredito na provisão dele, e a mesma coisa de eu falar que não acredito nele, na força e na onipotência dele. Ou seja, a avareza é idolatria, a avareza é incredulidade, e basicamente de tudo, a avareza é falta de amor a Deus e amor a si mesmo. E a Bíblia tem algumas passagens também que nos alertam sobre o perigo de estarmos colocando o dinheiro acima de Deus. Como em 1 Timóteo 6,17, que diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Como também em Mateus 6,19, que diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E também tem o texto que é Tiago 5,4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, adolescentes, aí temos essas passagens na Bíblia que nos alertam sobre isso. E o que vocês acham sobre essas passagens? Vocês conhecem mais alguma? Fala pra gente. Eu acho interessante, Lucas, dessas passagens, que todas elas se complementam. Vou dar uma atenção especial a Mateus 6,19 que você falou. Não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Quando ele fala sobre ajuntar, é querer ter aquilo que você não precisa ter. É basicamente eu querer ter riquezas para mim mesmo, e não para a glória de Deus. E a gente sabe na Bíblia falar que tudo que a gente tem que fazer é para a glória de Deus, para honrar o nome de Deus. Sim. E tem um salmo muito interessante que fala que a vida do ser humano é um sopro. Então, qual o sentido de eu gastar a minha vida em prol de obter riquezas, de obter sucesso, sendo que o que mais importa para mim é Deus e a eternidade? Então, uma frase muito interessante que um grande homem de Deus falou, que é para nós não perdermos tempo com aquilo que não é eterno. E isso é que, como você falou, João Guilherme, são coisas que não tem o porquê você ficar juntando essas riquezas, essas coisas tudo, sendo que o principal, que são as riquezas eternas, que é buscar a Deus mesmo. Então, você ficar buscando sempre esse dinheiro, esse bem material, ter muitas vezes status aqui na Terra, são coisas que não vão nos levar para lugar nenhum, a não ser para a morte. E eu acho interessante que a própria Bíblia
fala que se a gente buscar Deus de todo o coração, buscando Ele primeiramente, todas as demais coisas Ele acrescentaria na nossa vida. Ou seja, então, ao invés de eu ficar focando em coisas que não são do reino, que não glorificam a Deus, porque simplesmente eu não confio totalmente no poder de Deus. E é claro que a gente tem que, e nós devemos trabalhar, estudar, isso tudo é válido. Só que a gente nunca pode perder o foco que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E Deus deve ser prioridade em nossas vidas. Ele deve ser a nossa primícia. Não é, Igor? E Jesus conta uma história sobre isso. Sobre um homem que juntou muito, muito, muito dinheiro e encheu o seu celeiro. Daí o que ele pensou? Vou aumentar o meu celeiro para ter mais e mais e mais coisa. E Jesus mesmo usa uma palavra para caracterizar esse homem. Usa a palavra tolo ou louco. Essa noite iam pedir a alma dele e tudo que ele fez não adiantou de nada. Na verdade, uma coisa muito interessante de a gente viver com Deus é que a gente ajunta tesouros no céu, tesouros eternos, que são muito melhores do que aquilo que é passageiro. Só que, à medida que a gente vai fazendo isso, Deus nos abençoa naquilo que é passageiro, desde que o nosso coração seja focado naquilo que é eterno. Mas, infelizmente, no caso dessa parábola, esse homem se focou nas coisas que são passageiras. Ele acabou se esquecendo de agradecer a Deus e também de compartilhar aquilo com o outro ao seu redor, que também é uma coisa que agrada a Deus. E um detalhe muito importante que eu acho que deve ser um fundamento da vida de vocês é que, como eu já falei anteriormente, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E todos os milagres que Deus opera, todas as maravilhas que Ele opera é para a glória dele e para que o nome dele seja honrado. E você vê, nesse caso, nessa parábola específica, em nenhum momento ele agradece a Deus pelo que ele tem. Pelo contrário, ele busca querer mais e mais e mais. E como o Igor falou, ele não compartilha com ninguém isso. Ele quer guardar para ele quer sentir daquilo. E nós podemos levar isso para um lado, também do dinheiro, mas de outras coisas. Que a gente tem o ser humano, por si só, ele é muito avarento e soberbo. Ele quer acumular as coisas para ele, não quer compartilhar com os outros. Ele esquece de agradecer a Deus na maioria das vezes. Tudo que a gente tem na terra foi Deus que nos permitiu ter, foi Deus que nos deu. E nós, como cristãos, devemos ser graças a Deus em tudo. Então nós vimos que ele se esqueceu de Deus. Do primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento que Jesus deixa para nós é amar o próximo como a nós mesmos. E o que ele esqueceu também, Lucas? Então, ele acabou se esquecendo do próximo mesmo. Como ele teve uma colheita abundante, era a oportunidade perfeita para ele poder estar compartilhando as bênçãos que ele recebeu com as outras pessoas. Mas ao invés disso, ele preferiu reter, ele preferiu guardar essas bênçãos para ele, que é esse dinheiro, esse lucro que ele teve, ao invés de ajudar um irmão, ajudar algum necessitado, alguma pessoa que está passando por alguma dificuldade. Do mesmo jeito que a gente recebe as nossas bênçãos, do mesmo jeito que a gente quer ter coisa melhor para nós também temos que querer para as outras pessoas. Nós precisamos amar as outras pessoas conforme nós nos amamos. Porque com certeza, você adolescente, nós aqui, todos nós nos amamos. Então nós precisamos olhar para outra pessoa, para aquele nosso coleguinha, para aquela pessoa que está ao nosso lado, com mais amor. E também tudo que a gente vem, que a gente tem, que a gente pode abençoar outra pessoa, a gente precisa abençoar também para não acontecer igual foi com o tolo aqui, né? Com o louco, conforme o Igor falou no início da lição, que era como Jesus se referia a esse homem. Infelizmente, adolescente, quando a gente fala de ajudar o próximo, a gente acaba entrando num campo muito perigoso hoje em dia, que é o campo de uma vertente política e ideológica que às vezes até usa da palavra de Deus, mas que ela distorce ela. Mas vamos ouvir o que o nosso pastor tem a dizer sobre isso. Olá, adolescentes. Vamos falar um pouco sobre o comunismo. O comunismo é uma vertente ideológica que nasce no final do século XIX, no início do século XIX, que é colocado em prática, né, como uma forma de governo totalitário. Embora ele afirme que as pessoas têm tudo em comum, isso não é verdade. O comunismo não existe um paralelo na história da humanidade, e até mesmo os países comunistas que aplicam o regime provam que ele não funciona. Um dos países mais poderosos do mundo é a China, que é comunista, mas que tem uma economia capitalista, e esse é um contrassenso. Mas ele se tornou um governo opressor, matou quase 500 milhões de pessoas, conforme alguns historiadores dizem. Se tornou um governo de opressão e que rejeita completamente o cristianismo.
embora algumas pessoas querem afirmar que o cristianismo praticou o comunismo no livro de Atos, quando as pessoas, né, distribuíam seus bens com os outros que não tinham, aquilo não foi uma forma de comunismo, nem é assim que funciona, né, o governo comunista, mas é uma distorção bíblica a fim de adequar as suas ideias. Então é um sistema que contraria a palavra de Deus, se opõe ao cristianismo. O cristianismo sempre foi inimigo do comunismo, e o comunismo sempre viu o cristianismo como inimigo, porque os dois apontam para direções diferentes. Ele cresce hoje por causa da escola de Frankfurt, que tornou ele o marxismo cultural, que é a vertente que controla a nossa sociedade hoje. E ele hoje se levanta contra todos os valores bíblicos, desconstruindo os valores fundamentais do cristianismo, criando uma cultura progressista a fim de desconstruir a verdade do Evangelho. Que Deus nos livre dessa filosofia e nos mantenha firme em sua palavra. Pois é, adolescentes, infelizmente essas pessoas que querem apoiar suas ideologias, querem dar, entre aspas, uma base bíblica porque elas dizem, elas pegam uma parte da Bíblia. O negócio é que elas não consideram o todo. E o problema do ser humano vai muito além de uma questão social ou econômica. O problema do ser humano está no pecado, num coração manchado pelo pecado. Todos esses problemas que a gente falou aqui teve uma raiz, que foi o coração do homem que amou demais ao dinheiro. O coração do homem que cometeu o pecado da avareza. O que eu fiz? E, sendo assim, a gente já vai para o próximo tópico, que a questão vai muito além de ter alguma coisa, e sim sobre nós sermos pessoas santificadas, separadas a Deus. E como o Igor trouxe aqui para nós, é muito mais sobre ser do que sobre ter. Nós vivemos numa sociedade, adolescentes, onde as pessoas, quanto mais elas têm, mais elas querem. Elas nunca se satisfazem com aquilo que elas têm, elas tendem a sempre cobiçar uma coisa que, vamos supor, eu vejo um objeto, ou um videogame, ou uma roupa, eu quero aquilo. Mas por que eu quero aquilo? É porque eu preciso ter aquilo? Será que eu realmente preciso? E o consumismo, ele já está enraizado na nossa sociedade, na cultura moderna. E você vê que é uma coisa que é pregada, que é estimulada desde a sua infância, desde que você tem esse contato com o mundo, você já é estimulado ao consumismo, a querer ter as coisas, a querer comprar, de obter, de ter para si, de guardar para si mesmo. E a gente esquece que isso não é nada mais, nada menos do que o ser humano querendo tampar um vazio no coração dele. É tampar a necessidade que ele tem. E a única coisa que pode tirar o vazio do coração do homem é Deus. E como o Igor falou, não é sobre você ter, é sobre você ser. Eu posso ter tudo no mundo, tudo é passageiro. Mas quando eu me coloco na brecha, me coloco na fenda como filho de Deus, como servo de Deus, eu não preciso de mais nada. Deus vai me dar as coisas que eu preciso, Ele vai me abençoar, e claro que Ele vai. Ele vai te dar aquela coisa que você pede a Ele, se você pedir com o seu coração reto. Mas entenda uma coisa, tem coisa que você não precisa. E tudo tem, como a gente falou no começo, tudo tem que ser para a glória de Deus. A partir do momento que a gente tira Deus do centro do nosso coração e coloca nossas vontades, nossos desejos, se rende ao hedonismo, que no caso é o desejo do homem, já é pecado, é avareza. E como podemos fazer para não ter um coração avarento? É colocando a Deus acima de todas as coisas, é olhando para aquele objeto e não cobiçando, é falando, será que eu preciso ter isso agora? Será que eu não posso esperar mais um tempo? Será que eu preciso ficar acumulando coisas que eu já tenho? E o grande defeito da nossa geração é querer tudo na mesma hora, querer tudo com uma velocidade incrível, a questão da geração fast food que eles falam. Que tudo é o imediatismo. Tudo é muito rápido, tudo é muito preciso. Os vídeos que a gente vê são muito rápidos, as coisas chegam muito rápidas até a gente, as informações, e meio que isso acaba gerando uma certa ansiedade em ter. E que nós possamos ter nosso coração totalmente entregue a Cristo para que nós não venhamos ser consumidos pelo consumismo. Que é até uma frase, acho bem interessante, né? Que nós viemos ter nosso coração em Deus e naquilo que Ele pode dar naquilo que Ele vai dar para nós, para a glória dele. E quando a gente acaba focando o ter sobre o ser, o nosso ser fica ruim. Por exemplo, uma criança cresce vendo um monte de anúncio de brinquedo, e brinquedo, e brinquedo. Pai, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele. E o pai não dá, a criança faz o quê? Pirraça. Ou então cresce, já está com uma, ou pelo menos deveria estar com uma certa maturidade, por exemplo, na adolescência. Papai, eu quero um PlayStation 29. Aí o pai não dá, aí o adolescente faz o quê?
faz a pirraça dele. Ou seja, quando a gente está pensando muito no ter, o nosso caráter, na verdade, é transtornado pela nossa avareza. Por isso, adolescentes, que conforme foi falado, nós não devemos focar nas coisas temporais, e sim nas coisas que são eternas, coisas que agradam a Deus. Precisamos focar mesmo em Deus, e não nessas coisas temporais. São essas coisas que agora de momento, são essas coisas que são supérfluas, coisas que, eu vi, quero aquilo ali agora, vou comprar. Às vezes não tem condição, pede pai, compra, pede avó, compra, mas é uma coisa que não tem necessidade nenhuma. Coisa que muitas das vezes vai te afastar dos seus pais, vai te afastar da igreja, vai te afastar até mesmo de algumas amizades que estão ali para realmente somar, para tipo assim, para te trazer mais perto de Deus, para fazer você estar mais junto com a sua família, com alguns amigos que realmente você precisa estar perto. Nós podemos observar, como o Lucas falou, que nós não devemos focar nas coisas temporais, e sim nas coisas eternas. Porque, adolescente, o celular que você quer, o iPhone que você quer, vai quebrar algum dia vai parar de funcionar. A roupa que você quer, um dia não vai caber mais em você. Aquele videogame que você tanto quer, um dia vai estragar, vai ficar velho. Mas tem uma coisa que nunca passa e nunca passou, que é a palavra de Deus. E as coisas de Deus nunca passam, porque elas são eternas e vão te levar à eternidade. Então pense o seguinte: o que eu devo gastar meu tempo hoje? Com o que eu devo colocar minhas expectativas, meus sonhos? Naquilo que é de Deus, naquilo que vai me agregar alguma coisa, naquilo que vai ajudar na minha eternidade. Porque vocês estão numa fase onde vocês querem fazer muitas coisas, tem muitos desejos, muitas vontades, mas eu falo com vocês uma coisa, como Evan Roberts, que foi um jovem, um adolescente como vocês, que se colocou à disposição de Deus, diferente das pessoas da idade dele, ele se preocupava em orar a Deus, a clamar pelas almas, e Deus recompensou ele no futuro. Então que vocês venham, como o Lucas falou, focar nas coisas que são eternas. E não nessas coisas temporais. Não estou falando que você não pode ter ou que você não vai ter, mas isso não deve ser prioridade para você. Isso não deve constranger seu coração, como o Igor falou, de fazer pirraça, chorar, ficar triste. Onde já se viu isso? Então que nós venhamos focar em Deus, botar nosso coração totalmente em Deus, porque Deus é um Deus que prospera, não prospera, Igor? Deus é um Deus que prospera, Deus recompensa a nossa vida. A paz do Senhor, adolescentes, me chamo Bruno Rodrigues, sou aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Eu vim aqui dar um breve testemunho sobre o que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho obedecido muito a Deus com relação às ofertas, ao dízimo e ao voto. E nisso Deus tem prosperado muito, eu tenho vivido muitas coisas a respeito da prosperidade em minha vida e como Deus tem feito isso na minha vida. Eu obedeci a voz de Deus através dos meus pastores e com isso Deus foi abrindo portas e eu fui vendo as coisas acontecerem na minha vida. E antes eu tinha muita dificuldade em até crer nessas coisas, mas eu fui dando ouvidos à voz de Deus e Deus foi falando poderosamente ao coração dos nossos pastores e eu fui aplicando tudo aquilo que os nossos pastores nos ensinam praticamente quase todos os cultos. E nisso eu fui aplicando, tanto no voto, tanto no dízimo e nas ofertas. E eu agradeço muito a Deus, porque hoje eu tenho colhido tudo aquilo que eu plantei, tudo aquilo que eu orei, muitas das coisas que eu fiz na minha vida, nesse tempo, todo o período que eu fiz aquilo que Deus mandava fazer, Deus sempre me respondeu com muitas bênçãos. Então o que eu digo para vocês, um testemunho e todas as vezes que eu precisei de algo, eu ouvi e obedeci a voz do Senhor, a voz dos profetas, pastores desta igreja, e eu fui muito abençoado nisso. E eu vivo um milagre como se fosse um milagre a cada dia na minha vida. Amém? Deus abençoe vocês. Então, adolescente, nós vimos hoje que o dinheiro, a princípio, não é um problema. Mas como a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas agora, existe uma maneira correta da gente tratar ele. Existe uma maneira correta da gente ter o dinheiro, que é quando o dinheiro não tem a gente. E a maneira disso acontecer na nossa vida é à medida que a gente vai buscando a Deus, priorizando a Deus sobre as coisas terrenas. E olha que legal, quando a gente faz isso, quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas outras coisas nos são acrescentadas.
E como o Igor falou, se nós buscarmos a Deus como prioridade em nossas vidas, com a nossa primícia, com a primícia de nossas forças, até de nossas riquezas, que a gente for conquistando, Deus irá acrescentar tudo na sua vida. Você não precisa ter dúvida nenhuma que se você agradar a Deus totalmente, que é uma pessoa que agrada a Deus, tem um coração entregue a Ele, não entregue às outras coisas. Se você vencer a sua carne, se você se colocar na brecha, Deus vai te prosperar, que Ele tem uma eternidade para você, mas Ele também quer que você viva uma vida com abundância aqui na Terra. Mas para isso, o que você precisa fazer? Agradar a Deus. É isso aí, adolescentes. Precisamos focar em Deus coisas que agradem a Ele. Então, irmãos, aí do mesmo jeito que o dinheiro ele pode ser bênçãos na nossa vida, ele também pode ser maldição. Então, a gente focando em Deus, pedindo sabedoria para Ele, discernimento e tal, e tudo mais, nós conseguimos ter a direção dele para poder usar esse dinheiro com sabedoria mesmo. Então, por isso que precisamos buscar mesmo mais Ele, focar, orar, pedir, conversar bastante, ter uma intimidade grande com o Senhor para que isso não venha a ser maldição nas nossas vidas. E uma forma muito boa para nós estarmos cada vez mais sendo abençoados por Deus é agora no ofertório. Aleluia! Pois é, a gente está aqui falando sobre dinheiro e dinheiro e dinheiro e chegou na hora do dinheiro, a hora do ofertório. Pessoal, tá aparecendo na tela de vocês o Pix e o PicPay para contribuir na casa de Deus. E a gente tem também o voto dos 1000 valentes. Adolescente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse terreno já é nosso. Amém. Em nome de Jesus. Agora, se você vai participar disso ou não, aí é com você. A oportunidade é agora. Vamos cantar, levaste a cruz, morreste e vive estar. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Levaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me vergonharei. Ué, gente, mas já tá na hora do quiz. Quando que eu vou começar a gravar pros adolescentes? A gente já tem que estar na... Opa, a câmera já tá aí. Então vamos começar, já tá na hora. E aí, adolescentes? Tudo certo com vocês? Estamos aqui agora pro nosso quiz, onde vamos ver se vocês realmente aprenderam a lição de hoje. Vamos para a primeira pergunta? Vem comigo, então. Primeira pergunta. A Bíblia compara a avareza com alternativa A, dízimo, alternativa B, fidelidade, alternativa C, idolatria ou alternativa D, feitiçaria. Vamos lá? Tempo na tela. E o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta, com certeza, é a alternativa C, é a idolatria. Segunda pergunta. De acordo com a Bíblia, qual é a raiz de todos os males? Alternativa A, o dinheiro. Alternativa B, o amor ao dinheiro. Alternativa C, a mentira. Ou alternativa D, a maledicência. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta, se você respondeu a alternativa A, o dinheiro, você errou. Na verdade, você acertou metade da resposta, porque a alternativa certa é a letra B, o amor ao dinheiro. Tá vendo? Foi metade, ó. Meio ponto. Brincadeira. Terceira pergunta. Qual o principal lugar onde nós devemos ajuntar tesouros? Alternativa A. Alternativa A, no céu. Alternativa B, na terra.
Alternativa C, num esconderijo. Ou alternativa D, num cofre? Vamos lá? Responda aí no chat porque tempo na tela. E o nosso tempo acabou e com certeza o chat deve estar lotado. E se vocês são aluno nota 10, o chat agora está lotado da alternativa A, no céu. Quarta e última pergunta. Jesus nos ensina a procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, alternativa A, sumirão, alternativa B, não faltarão, alternativa C, não existem, ou alternativa D, nos serão acrescentadas. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa última pergunta, se você respondeu a alternativa B, não faltarão, parabéns porque você errou. A alternativa certa é a alternativa D, nos serão acrescentadas. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas, quanto também aprendido um pouco mais sobre a lição da nossa aula. E eu creio que vocês acertaram, porque vocês são aluno nota 10. É isso, fica na paz e tchau! Pessoal, estamos chegando ao finalzinho da aula, mas nós vamos resumir ela com uma frase. João Guilherme. Não gastei tempo com aquilo que não é eterno. Focar em Deus e não nas coisas temporais. Nós servimos ao Deus que é dono e que criou toda a prata e todo o ouro. Mas então, pessoal, acabando a aula de agora, mas vamos pedir para o irmão Lucas fazer a oração de agradecimento. Amém. Vamos orar. Deus Pai, soberano Deus, neste momento eu quero agradecer, meu Deus, por essa palavra que o Senhor nos deu, por esses ensinamentos. Meu Deus, que esta palavra possa, Senhor, entrar em nossos corações. Que o Senhor não permita, meu Pai, com que viemos, Senhor, ser dominados pelo dinheiro, meu Deus. Que possamos, meu Pai, cada vez mais sermos abençoados por Ti e que venhamos ter, meu Deus, sabedoria para estarmos usando a Ele. Em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Tchau, adolescentes! Tchau.